Fala aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente no Enem e que é muito recorrente na nossa vida, que é a interpretação de gráficos. Nos jornais, nos sites, a gente sempre vê gráficos informativos para a gente. E se a gente não souber interpretar bem esses gráficos, a gente pode acabar deixando passar informações importantes para a nossa compreensão. E o Enem sabe disso e por isso cai tanto no Enem. O que nós vamos ver hoje, nesse vídeo, são alguns exemplos, algumas coisas básicas sobre interpretação de gráficos, e depois teremos mais um vídeo onde nós vamos fazer só questões de Enem sobre isso, beleza? Vamos começar com um exemplo prático, uma situação hipotética, que a gente vai entender melhor o que acontece. Imagina que você foi contratado ou contratada para trabalhar como vendedor de tecido numa loja. E aí você tá lá certinho, né? Seu salário vai ser de R$ 1.000 e você, além desses R$ 1.000, vai ganhar R$ 5 por metro de tecido vendido. A gente aprendeu já em vídeo sobre lei de formação da função que o seu salário ele vai ser os 1.000 mais R$ 5 por metro, não é isso? Então a nossa função ela vai ser dada por 1.000 mais 5x, né? Y, que é o salário, vai ser 1.000 mais 5x. O que a gente não tinha visto ainda é que a gente pode representar isso por meio de um gráfico no plano cartesiano. Plano cartesiano, a gente sabe que o eixo deitado é o eixo x, as abscissas, e o em pé é o eixo y. E para cada valor de x não tem o y associado? Isso não é função? Então, esse conjunto de pontos associados é que vai formar o gráfico. Então, a gente pode formar o gráfico assim, ó. Olha para cá. Se você não vender nada, você já começa ganhando R$ 1.000. Aqui está 1, ó. Mas olha aqui em cima. Multiplica isso por 1.000. E embaixo está a quantidade de metros de tecido multiplicados por 100. Beleza? X é metros de tecido, Y o salário. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, se eu vender 200, porque aqui é 2 vezes 100, 200 metros de tecido, qual vai passar a ser o meu salário? Ó, bateu no gráfico, rebate no Y. Vai ser R$ 2.000. Ok? Essa parte aqui do X é o nosso domínio. Lembra disso também? Domínio. E a parte do y vai ser a nossa imagem. Ok? Então, falou em domínio é o x, falou em imagem é o y. Beleza? Nesse caso, a minha função tem como domínio quem? Do 0 até o 10, porque o gráfico para aqui. E a minha imagem? Do 1 até o 6. Beleza? Domínio é onde o gráfico está no x. Imagem é onde o gráfico está no y. Então, ó, domínio do 1 até o 10. Do 0 até o 10, desculpa. Domínio do 0 até o 10. Fechado no 0, a gente já aprendeu isso também na aula de intervalos, lembra? Domínio do 0 até o 10. Imagem do 1 até o 6. Beleza? 1 até o 6. Certo? E se eu quiser saber quanto eu preciso vender, quanto que eu preciso vender para ganhar
R$ 5.000. Imagina que eu quero ter um salário de R$ 5.000. Salário não é o Y? Salário de 5.000, Y igual a 5. Eu vou andar nesse 5 até bater no gráfico. Ó, bati no gráfico. Não bati aqui no gráfico? Rebate no X. Eu tenho que vender 8 vezes 100, 800 metros de tecido. Beleza? Então, domínio X, imagem Y. Se eu quero saber qual é o domínio, qual é o X que tem a imagem 5, bate no gráfico e desce. Se eu quero saber qual vai ser o meu salário se eu vender 400 metros de tecido, 400 é 4 vezes 100 aqui no metro de tecido. Sobe até bater no gráfico, bateu no gráfico, rebate. Eu vou ganhar R$ 3.000. Beleza? Certinho? Ótimo. Espero que você tenha entendido, senão volta rapidinho o vídeo. Agora a gente vai fazer 3 exercíciozinhos que já caíram em vestibulares sobre interpretação de gráficos. Olha aí. A figura indica o gráfico da função contínua f. Contínua significa o seguinte, essa função ela não teve interrupção enquanto ela tinha o seu gráfico desenhado. Isso significa contínua. De domínio menos 12 até 16, né? Olha só, começa no menos 12, acaba no 16. Domínio é sempre o X. E imagem do menos 5 ao 16. Ó, imagem, o Y mais baixo é menos 5, o Y mais alto é 16. Imagem é sempre o Y. Beleza? Pergunta. De acordo com o gráfico, o número de soluções da equação f de x igual a 5, lembra que f de x é igual a y. Eu quero saber o seguinte, quantas vezes o gráfico teve y igual a 5? Y igual a 5 não é aqui? Ó, caminha para ver. O gráfico passou uma vez, 2 vezes. Para cá já não tem mais, né? Então, 2 vezes para a direita. E aqui, ó, 1, 2 vezes para a esquerda. Então, aqui ele bateu 2 vezes. E para cá ele também bateu 2 vezes. Então, quantas vezes o gráfico teve y igual a 5? 4 vezes. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Beleza? Vamos para 2. A figura indica o gráfico da função f, ó, de novo, de domínio. Quem é o domínio? O x. Vai da onde até aonde? Do menos 7 até o 5. Olha para o gráfico e vê se você consegue ver isso. O número de soluções da equação f de x igual a 6, está vendo? De novo, mesma coisa. Só que aqui eu quero explicar outra coisinha além disso. A gente vai fazer já. Aqui. Está vendo que o gráfico ele corta o eixo x em alguns momentos? Na verdade, em 3 vezes. Esses 3 pontos, o menos 5, o 0 e o 3, é o que a gente chama de raiz ou zero da função, lembra? Então, quantas raízes tem essa função? 3. Menos 5, 0 e 3. Tá? É importante porque a gente vai interpretar isso em gráficos em outro momento também. Raiz é quando corta o eixo x, beleza? Mas vamos fazer a solução? Vou até fazer aqui de vermelho.
Quantas vezes o y é igual a 6? Ó, y é igual a 6 está aqui, não está? Uma vez só para a direita, uma vez só para a esquerda. Por mais que eu siga, não tem mais. Então, resposta letra A, de absurdamente fácil. Beleza? E o último exercício desse vídeo. Ah, lembrando, outra coisa importante aqui. Imagina que você tem um bonequinho aqui e que ele vai andar à medida que você lê essa função. Ele vai andar nesse sentido, no sentido da leitura. Se o bonequinho está subindo o morro, é porque a função é crescente. Se o bonequinho está descendo o morro, a função é decrescente. Então, olha, a minha função ela era crescente do menos 7 até o menos 2, decrescente do menos 2 até o 0, crescente do 0 até o 1 e decrescente do 1 até o 5. Subiu o morro crescente, desceu o morro decrescente, beleza? Show! Exercício 3 agora, vamos analisar. A velocidade de um carro é medida durante 30 segundos. O gráfico a seguir mostra a variação dessa velocidade ao longo do tempo. Ok? Vamos ler as afirmativas. E vamos julgar verdadeiro ou falso para ver quais estão corretas. O automóvel permaneceu parado nos primeiros 5 segundos analisados? Ele começa aqui, né, o 0. Teve velocidade? Olha, começa aqui, não é o gráfico? Teve velocidade? Não. Se não teve velocidade, é porque o automóvel estava parado. Essa daqui é verdadeira. Ok? Entre os instantes 12 segundos e 20 segundos, a velocidade do automóvel variou. Entre 12 e 20. 12, a velocidade estava aqui em 60, só que ela se manteve o quê? Constante até o 20. A velocidade aumentou, cresceu do 5 até o 12, manteve constante do 12 até o 20 e diminuiu do 20 ao 25 até ele parar de novo, né? Aqui no 25 a velocidade é 0. Então, entre os instantes 12 e 20, a velocidade variou? Não. Essa daqui é falsa. Terceira. O carro não se movimentou nos instantes 12 a 20. Aí você fala assim, ah, mas aqui está constante, quer dizer que ele está parado. Não, porque aqui eu tenho a velocidade. Então, a velocidade do carro entre 12 e 20 segundos era de 60 km por hora. Se o meu carro está a 60 km por hora, ele está parado? Ele não se movimentou? Não, ele se movimentou sim. Então, essa 3 também é falsa. Ok? A velocidade, vamos para 4 agora. A velocidade que o carro atingiu no instante 10 segundos voltou a ser atingida entre os instantes 20 e 25. 10 segundos não é mais ou menos aqui assim, ó. Aqui não é 10 segundos? Vou até fazer de outra cor aqui para melhorar. Aqui, 10 segundos. Ele atingiu essa velocidade aqui que eu não sei qual é, tá? Certo? Só que essa velocidade aqui, ela voltou a ser atingida aqui, ó. Não voltou? Entre 20 e 25, exatamente. Então, essa daqui é verdadeira. Então, quais são as verdadeiras? 1 e 4. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil, Antônio. Entendi tudo desse vídeo. Não sai daí que a gente ainda tem mais 2 vídeos.
Um falando só de questão do Enem e um falando sobre a nossa pandemia de Covid-19. Beleza? Espero que vocês já estejam indo lá no site para poder pegar os exercícios e fazer. Tudo bem? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.